Olá pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma prática, tentando, com nossa prática tem o objetivo reforçar a ideia do conceito e das diferenças entre compilação e interpretação de código, né? O efeito prático disso, né? Comparando aí duas linguagens bem diferentes, ok? Mas a gente quer ver basicamente, funcionalmente, uma medida de diferença de tempo, né, entre um código interpretado e um executado. Além disso, a partir do código compilado nesse laboratório, e aí a gente vai tentar fazer em duas arquiteturas diferentes para ver se a gente consegue ver alguma diferença de desempenho. Para isso, a gente vai usar uma infraestrutura de cloud computing. A gente vai usar aqui na disciplina de arquitetura de computadores a infraestrutura do AWS Educate, mas poderia ser em qualquer outra, né, que disponibilizasse também processadores ARM. Então, o nosso foco está em comparar o processador ARM e, na segunda parte, a gente vai tentar fazer o processo de demontagem. A gente vai ver o processo aí de montagem e demontagem, né, mas a partir do código compilado que virou binário, a gente vai tentar demontar ele para um código assembly e ver as diferenças entre as arquiteturas. Ok? Então, para começar, nós vamos no site do AWS Educate. Cada aluno já recebeu o seu login, né? E tem lá aproximadamente $50 para poder instanciar as máquinas, fornecido por essa iniciativa. Deixa eu entrar aqui. Bom, uma vez que nós acessamos a plataforma, né, a gente vai aqui em My Classrooms e aí a gente vai ver a disciplina. Um de vocês deve aparecer a Arquitetura 2016 e a gente vai entrar no ambiente, né? Uma vez que a gente entrou no ambiente, vamos lá, que a gente acessa de novo, né, a disciplina. E vamos para o console AWS. Então, vamos lá. A partir daqui é o mesmo ambiente do serviço da AWS, né? A AWS, basicamente, se a gente acessar aqui o que é, a gente vai usar um serviço dele chamado Elastic Computing. Basicamente é um recurso computacional que você, além, eles também têm outros serviços, né, assim como outros fornecedores como a Azure, a Oracle, enfim, existem a própria Google, né? A gente tem várias opções. A gente está usando a AWS por esse projeto da AWS Educate, a gente ter conseguido se cadastrar, né? E eles têm bastante serviço, né? Então, ao invés de você, nessa época agora de pandemia, isso está sendo muito importante, né? Ao invés de você ter a infraestrutura computacional, comprar, gerenciar licença, gerenciar dispositivo, recurso que estraga, né? Tipo memória, HD, etc., e além disso de gerenciar a própria disponibilidade, né, energia, internet, etc., isso tudo você contrata como serviço, então de forma até escalável. Então você consegue montar um serviço de internet, né, disponível aí na internet, pagando enquanto você estiver usando. Então dentro da AWS Educate a gente tem $50 para a gente poder estudar, e aqui a gente vai aplicar na disciplina de arquitetura. Mas isso poderia também ser utilizado para você desenvolver um protótipo ou até mesmo ter serviços, né? Muitas dessas startups, elas armazenam o seu código e a sua aplicação nesse tipo de nuvem, né? Bom, esse serviço ele tem vários tipos de instância, né? O Elastic Compute da Cloud, né?
E aí nós vamos trabalhar com instâncias Linux. O motivo da gente trabalhar com instâncias Linux é a simplicidade do acesso. A gente não vai precisar ficar renderizando tela, né? Basta a gente ter um acesso por SSH. Então, quem não tem familiaridade, basta ver os comandos que a gente vai utilizar. A gente vai trabalhar via terminal, né? Via terminal bash, mas a gente vai tentar explorar esse conceito. Mas você poderia instanciar máquinas do Windows e máquinas específicas, Linux, tipo da Red Hat, né? Que tem algum tipo de suporte, enfim. Dentro do tipo da família Linux aqui, a gente tem várias instâncias. Observa que essas instâncias aqui, ó, A1, elas são as instâncias que tem o processador da Amazon, o ARM. E observa que ela tem um preço, se a gente comparar aqui, vamos comparar aqui, ó, a T3 Medium, né, com a A1 Medium. A gente tem preços em tese um pouco menores, né? Então o que se entende, né, precisa ser testado e tal, é que com os processadores, computadores dessa família 1, você conseguiria em algumas circunstâncias ter mais desempenho pagando menos, né? Porque nem só você pode comparar volume direto de memória, né? Enfim, essas instâncias do tipo T já são instâncias do tipo com processador x86. Enfim, fica aqui, por curiosidade, quem quiser ver, né? Eles têm data centers em vários lugares do mundo, né? Tem aqui no Brasil, em São Paulo. Aqui, ó, vamos ver quanto que é em São Paulo. Em São Paulo a gente não consegue instanciar. Aqui eu acho que esse M também é ARM, né? Mas são preços diferenciados. E aí, conforme a sua necessidade, você paga quanto você usar. Então a ideia de serviço é isso, né? Enquanto estiver ligado, você paga. Não quer pagar, você desliga e cessa o pagamento. E isso você consegue, em tese, ter uma coisa um pouco mais gerenciável, né? Porque você não desperdiça recurso. É claro que é discutível, né, se isso é mais barato do que ter a própria infraestrutura. Muitas empresas hoje preferem não ter essa infraestrutura, porque aí não tem a questão, problemas, por exemplo, do inventário de equipamento, não tem problema da própria gestão de energia, gestão de patrimônio, enfim, atualização de parque, isso tudo você terceiriza, né? Bom, então, uma vez que a gente acessou aqui, a gente vem aqui, ó, no serviço de máquina virtual, o S2, né? E agora a gente vai criar duas máquinas. Uma do tipo A1, que é o console padrão da AWS. E aqui a gente vai escolher, ó, primeiro vamos criar aqui uma Ubuntu. Eu vou escolher aqui, ó, uma ARM. E aqui a gente vai escolher uma ARM com 2 processadores e 4 GB de RAM. Ok? Que é uma ARM Large. Eu vou tentar balizar a mesma quantidade. Eu vou colocar a mesma 2 processadores com 4 GB de RAM. Vamos ver se a versão x86 tem um. Aqui a gente tem uma small, um processador com 2 GB de RAM. Beleza.
voltar aqui, vamos com 2 GB de RAM. Vamos pegar uma máquina desse tipo também, né? Bom, aqui 64, a gente não tem opção 32. Então veja bem, esse laboratório que a gente vai fazer, ó, 1 com 2 é o tipo médium. Então ó, um médium, 2 GB de RAM, vamos lá. Next. Beleza, um processador, beleza, próximo. Eu vou pegar aqui, vou criar uma nova chave. Vou chamar de chave 1. Download. Vou guardar isso aqui no... sobrescrever isso aqui mesmo. Substituir. Pronto. E vamos ligar a nossa máquina. Deixei uma máquina aqui ligada, vou eliminar. Pronto. A máquina está inicializando, a gente tem que aguardar, né? Aqui já tem o IP público dela, certo? E se a gente quiser conectar nela, basta a gente clicar aqui e quando estiver disponível vai aparecer o Connect aqui. Enquanto isso, eu vou criar mais uma máquina. Vamos lembrar onde que é o botão aqui. Quero... Poxa, eu não sei onde está aquela telinha bonitinha aqui. A máquina está computando. Snapshot. Aqui a gente tem muitas configurações de balanceamento de cargas, auto-scaling, né, para você configurar que o serviço cresça sobre demanda.
Ó, essa máquina que a gente criou já está disponível. Vamos, se eu for lá, então agora basicamente eu vou abrir um terminal, né? Esse terminal aqui, eu vou no diretório onde que eu salvei, então cd change directory, vou para a pastinha que eu salvei aqui, que eu sei que é essa aqui, 2000. Ali está a nossa chave. Aí eu tenho que mexer na permissão, né? Como ele diz aqui, ó, se você fizer isso no PowerShell também, do Windows também deve funcionar. Eu tenho que trocar a permissão para só o usuário ter leitura, né, o dono do arquivo, e depois eu conecto neste nome de máquina que vai funcionar. E aí ele dá o comando aqui embaixo. Então eu vou dar chmod 400 chave 1.pen e agora eu rodo esse SSH aqui, confirma, beleza, tá pegando, pronto, estou lá na máquina que, se não me engano, está em Ohio, ok? Então, se a gente observar aqui, ó, como é que eu sei que, por exemplo, para você ver a interface de rede, você pode rodar o comando ifconfig. O ifconfig mostra a interface de rede. A gente não tem IPv6 habilitado, tem esse IP aqui, ó, e a interface de loopback, beleza? Então a interface tem um MAC. Agora, quanto de memória que a gente tem? Vamos ver, free-m. Ó, a gente está com aproximadamente 2 GB aí, né, de memória RAM. Ok. E qual que é o nosso CPU? Vamos ver, aliás, CPU. Nós estamos falando de um ARC64 Little Engine. Ele é baseado no modelo Cortex A72, ok? É um ARM. Esse processador desenvolvido aí pela própria Amazon, para seus servidores, né? E isso que permite a gente poder fazer esse laboratório sem precisar de um microcontrolador ARM, uma placa como Raspberry Pi, basicamente usando esse recurso em nuvem. Vai ser a mesma arquitetura, então a gente vai ver muito do que a gente já viu. Como a gente viu as diferenças, né, a gente está vendo que essa aqui é uma arquitetura 64 bits, esse processador é baseado na arquitetura ARM V8, né, que é de 64 bits. A gente, nessa disciplina, viu de 32, e a gente viu que uma das diferenças são os registradores, né? Ela tem, se não me engano, 30 registradores ao invés dos 15 que a gente viu, dos 16, né, na verdade. São 32, mas 2 são reservados. No 64 bit, o PC fica no registrador à parte. Ele não é um registrador do banco registrador que você consegue manipular. Ele é separado, por isso que eu acho que, se não me engano, você consegue acessar 30. E ao invés de chamar de R1, R2, R3, ele chama de X1, X2, X0, né, começando. Enfim, fora isso, não tem grandes diferenças assim para o nosso nível aqui, para o que a gente está vendo. Bom, então já vimos que a gente está de fato rodando sobre a arquitetura ARM, né? 64 bits. Agora eu quero testar a criação de outra máquina virtual do tipo, e aí você pode abrir outro terminal, né? No caso do outro PowerShell, quem tiver no Windows. Aqui eu uso o Terminator, eu consigo dividir os terminais. Aqui eu tenho um novo. Bom, agora vamos ver como é que cria. Eu queria um botãozinho de novo aqui, simplesmente.
voltar aqui, beleza, vamos começar aqui de novo, cliquei lá na logomarca, o layout, o wizard da história, vamos ver se aparece aquela telinha, gente fina pra nós. Olha lá, essa telinha aqui que eu queria, vamos lá. Vamos pegar agora um processador com um processador de 2 GB, vai ser o Small. Ok. Review Launcher, beleza. 1 e 2, pra gente comparar laranjas com laranjas. E aí deixa só os processadores brigarem aí, né? Eu vou escolher minha chave 1 mesmo. E aí, vamos lá para as instâncias. E a nossa queridinha aqui está subindo. Ou seja, está sendo inicializada, está dando boot, aquela história toda. Bom, vamos aqui no terminal. Repare que aqui o nosso processador, ele tem, a gente vai ver ao longo do curso, né? Ele tem as caches, uma métrica de desempenho aqui. Eu não estou conseguindo achar a informação de clock. Vamos ver aqui o cat/proxy CPU. CPU info. Depois a gente vamos comparar com o do ARM. Vou dar um minutinho para iniciar. Beleza, vamos ver se já dá para conectar nela. Vamos lá, de novo mesma chave. SSH. Yes. Foi. If config, ó. Se a gente comparar os IPs, a gente pode ver que elas estão em IPs diferentes, ó. Provavelmente na mesma rede, ó. 51, 59, 45, 30. Duas máquinas diferentes. A memória delas é aproximadamente a mesma, ó. Free-M. Aproximadamente pouca coisa aí E vamos ver LS-CPU, como a gente tinha maximizar aqui a tela, né? CPU, eu poderia ter dividido lado a lado, acho que ficaria melhor, né? Deixa eu trocar aqui. Acho que não tem como eu inverter. Ou tem, vamos ver. Tem, foi. Então agora vamos comparar. LS-CPU. Aqui no Terminator, não sei se quem tiver o Terminator, eu vou fazer um Paranauê aqui. Vou transmitir para todos os terminais o mesmo comando para a gente poder ver de uma vez. Então, ó, ls CPU. Ó, do lado de cá a gente tem a arquitetura ARM. Os dois são Little Engines. O modelo suporta 3264, né, x86. E aqui a gente tem as informações do processador. Ó.
Esse processador aqui, essa é uma nomenclatura de desempenho aqui, né, enfim, vamos considerar isso aqui como uma meta de desempenho. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas dá pra ver que ela é um pouquinho maior em termos de desempenho que essa aqui, ó. Então a capacidade de processamento dela está bem maior, né? Se a gente comparar essas duas métricas aqui, em termos de cache L1, elas têm aproximadamente a mesma coisa. Em cache L2, essa aqui tem um bem mais, né? Então aí ponto para a máquina ARM aqui. Então assim, a gente vê por aqui que não são processadores idênticos assim para a gente poder comparar. Por exemplo, esse aqui eu não estou conseguindo ver o clock, né? Mas aqui a gente já vê o clock. Se a gente, vamos ver aqui cat barra proc barra CPU info. Pois é, a gente não consegue muitas informações aqui. Então, nosso objetivo, a gente vai executar um programa C qualquer nesses dois processadores, beleza? Então, eu vou botar na descrição do vídeo, tá lá, vai ficar no aba também. Tem um código básico que gera uma sequência de 10 valores, se não me engano, do Fibonacci, que está nesse repositório. Então, nas duas máquinas, por que eu estou digitando aqui? Vocês vão ter que digitar uma em cada vez. Quem tiver um Linux ou no Windows, não sei se tem como fazer isso no PowerShell, mas aqui eu estou usando o Terminator, eu estou replicando o mesmo comando para os dois terminais. Então, com o mesmo comando eu estou dando em duas máquinas, né? Mas você pode repetir, não tem nenhum problema. Eu vou instalar os pacotes que a gente vai precisar agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o Linux, ele é fundamentado em aplicações mínimas, né? Então você não acha muitas aplicações, não é comum no universo Unix você ter aplicações muito monolíticas, que é aquelas que você tem tudo que você precisa já vem com o instalador e você instala um CD e instala tudo. Não. Aqui basicamente você fala que a sua aplicação é a tal e você aponta quais as bibliotecas que ela utiliza. Né? Por exemplo, se fosse um código em C, os includes e os repositórios que isso fica na internet. E quem gera esses repositórios podem alterar a versão e tal. Esse método é muito utilizado em desenvolvimento por microserviços, né? E permite que você consiga instalar aplicações com mais rapidez e disponibilizar de forma um pouco melhor, né? Então, no Ubuntu, como ele vem da família Debian, o aplicativo que gerencia... Antigamente, nos primórdios do Linux, você tinha que baixar o teu programa, olhar um documento, ver todas as bibliotecas, ir lá na internet, você baixar, e aí você compilar tudo. Agora não. Hoje em dia, é muito comum os gerenciadores de pacote. E no caso do Ubuntu é o apt, que vem do Debian, né? E o gerenciador de pacote, basicamente, ele tem um arquivo pré-configurado que ele já tem todos os endereços de internet básicos onde ele vai buscar programas. Basicamente, a gente pode incrementar esses endereços à medida do possível, né? Mas em tese, se você usar o que vem pré-configurado do fornecedor da sua distribuição, você já vai estar bem atendido para muitas aplicações. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é atualizar o índice de arquivos disponíveis. Então, assim, o apt update, ele vai em todos... Opa, tem que ser com sudo, né? Esqueci. Sudo. Ele vai em todos os repositórios e vai fazer uma atualização do que está disponível. E aí, a partir de agora, a gente consegue fazer a utilização das instalações remotas. Então, agora a gente vai instalar o apt install GCC, que a gente quer instalar o compilador, né? Nós vamos também usar, então já quiser instalar no ARM, para a próxima atividade, o GDB, né? Que é o debugger. Eu já vou instalar. Então, vamos instalar o Git também, porque a gente vai precisar pegar uns arquivos. E se a gente precisar instalar mais alguma coisa, a gente instala depois. Mas eu acho que isso aqui é suficiente. Opa, de novo, esqueci o sudo.
gente pode dar o "-s" de uma vez, mas aqui, ó, ele está lá na internet, ele está pegando tudo que a gente precisa, instalando. Enquanto isso, você pode tomar uma aguinha, tomar um café, ir no banheiro. É rapidinho. Pronto. Bom, agora a gente vai estar disponível para vocês, a gente vai baixar os códigos que a gente vai testar. Para a gente não perder muito tempo, né? Esse é o endereço do link, eu vou deixar provavelmente na descrição do vídeo, no Ava também vai estar disponível. Esse é um repositório público, 2 arquivinhos só pra gente... desculpa. O comando é git clone. E aí você cola o... Então com esse comando aqui, a gente vai baixar um projetinho. Então agora se a gente der ls, a gente baixou essa pastinha aqui, né? E nessa pastinha a gente tem basicamente... eu esqueci de instalar o Python. Bom, primeiro a gente... Vamos instalar logo o Python, né? Sudo apt install Python y. Pronto. Bom, então o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, deixa eu tirar a transmissão. vi fibo.c. Parece que eu não desativei. Então ele vai gerar aqui, né, os 10 primeiros termos de Fibonacci, ok? Vamos abrir o Python. O VI, vocês podem usar também o Nano, né? Porque o VI, enfim, eu fiz rápido aqui. O Nano também funciona. Então o VIM, quando a gente usa, eu vou abrir aqui devagar agora para eu explicar isso aqui. Para você dar um comando, você tem o modo de edição e o modo de comando. Se você clicar no ESC e digitar, veja que aqui no canto, ó, apareceu 2 pontos. X ou Q, você pega e sai. Então aqui é uma editora em modo texto, ok? Aí tem que saber esses códigos de cabeça. Para quem não quiser, pode usar o Nano. Nano-fibo.py. O Nano ele tem aqui, ele fala o que esse chapéuzinho aqui é Ctrl. Então, por exemplo, se você der Ctrl X, você sai. Se você der Ctrl O, você salva. E assim vai, beleza? Ctrl, acho que Ctrl underline, você vai para linha, não, Ctrl número, enfim, eu não sei usar muito bem o Nano, mas ele é isso aí. Então, aqui da mesma forma, né, a gente vai, deixa eu ver aqui, aqui ó, também vai gerar uma Fibonacci de 10 termos. Então são programas mais ou menos equivalentes, né? Claro, um em Python, outro em C. Dá para comparar Python com C? Não dá, porque, enfim, em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Mas a gente espera que o Python tenha menor desempenho, como a gente já viu. Pior, né? Ele é interpretado, apesar dele ter alguns binários que executam no chão de fábrica, ele vai pegar o código, ele vai pegar esse código aqui e ele vai interpretar. Ele vai vir meio que como se isso aqui fosse um script e ele fosse um ator. Ele vai fazer o que a gente espera por meio desse executável. Já no C não, a gente vai gerar o ator, né? O nosso código vai ser o executado direto no processador. Então vamos ver a diferença disso aí. Ctrl X, sair. Então vamos compilar. GCC. E aí a gente vai usar o GCC, né? Para quem nunca usou, é um dos compiladores mais antigos da toolchain da GNU. E aí eu vou dar o arquivo que eu quero compilar, fibo.c, e a saída fibo. Beleza, ó. Apareceu agora, ls mostra os arquivos que estão no diretório, eu tenho agora o py, o c e o fibo compilado. Então vamos executar. Para a gente medir o tempo, então para executar a coisa no Linux é ponto barra, desde que ele seja executável, ele está verdinho. Então eu vou botar ponto barra fibo. Olha lá, executou.
Agora eu vou medir o tempo de resposta. Eu ponho time./fibo. Olha lá. Aqui o processador Intel ganhou. Ele fez em seria milissegundos, né? E aqui fez em 2 milissegundos. Então, ponto, no caso aqui, para o processador ARM. Eu não sei se eu estou comparando na escolha das instâncias, eu fiz a escolha certa, né? Enfim. Para o processamento aqui, esse processador para um processamento puramente computacional, né, que gera contas matemáticas, o x86 teve um desempenho um pouco melhor aí, quer dizer, muito melhor, né? Metade do tempo. Bom, agora vamos fazer em Python. Time, Python. Eu tenho que passar o binário e dar o script que eu quero que ele execute, o programa, né? fibo.py. Repara bem, a gente aumentou em 10 vezes mais rápido praticamente, mais lento, né? Então, tem um probleminha ali no Python, tudo bem. Então, com isso a gente pode ver que a interpretação inevitavelmente vai ter um desempenho pior, porque o código em Python ele não é traduzido diretamente para a linguagem de máquina. Ele é interpretado. E aí um executor executa o que está escrito naquele código. Já o código compilado ele é diretamente executado no processador. Ok? Bom, mas agora que a gente tem esse código, se a gente tentar abrir ele com VI, fibo, não dá. Por quê? Porque ele é binário, né? Ele é uma sequência de bits aí, ou bytes, hex, etc. Então a gente não consegue decodificar o conteúdo dele. Como é que a gente faz para demontar o código? Bom, se eu quiser pedir para o GCC gerar o código intermediário, eu passo o parâmetro -s, GCC -s fibo, GCC fibo.c -s fibo.s. Opa, acho que é o contrário. -s fibo.s fibo.c. Oh, meu Deus. Vamos ver a sequência aqui na minha colinha. Não precisa passar o parâmetro aqui. Estou viajando. Ele gerou um arquivo. Eu queria que ele gerasse. Não. Eu acho que. Tá. Pera aí. É -o fibo.s. Acho que é isso aí. Pronto, é isso. Pronto, eu vou apagar esse arquivo. Que ele abriu aqui pro padrão. Tá ali, ó. Então agora a gente tem um arquivo. Então a gente falou para o compilador gerar o código assembly pra gente. Vamos abrir esse código, né? VM ou nano, tanto faz. fibo.s. Opa. ASzão. Espera aí. fibo.s. Aí, ó. Agora a gente está vendo o código resultante em linguagem de assembly, né? Linguagem de montagem, porque a gente consegue ver. O que a gente abriu e não conseguiu ver nada era linguagem de máquina. E aí, por isso a gente não conseguiu entender nada. Repara que o compilador gera o código numa estrutura... A gente está falando de dois compiladores diferentes, né? O GCC do lado esquerdo é o GCC para ARM.
O GCC para o lado direito é para x86, porque a gente está rodando em duas máquinas diferentes. Se a gente tivesse no x86 querendo gerar fazer um cross-compile, né, a gente teria que pegar um cross-compilador, mas aqui não precisou, são os mesmos. E aí aqui a gente vê as seções, né? Ó, basicamente aqui, isso aqui são informações que podem ser interpretadas, mas, por exemplo, o text é a região onde o sistema operacional redireciona para o início do programa. Então aqui, ó, aqui também tem um text. Ó. E aí ele cria uma seção chamada Read Only Data, né? Isso é do compilador. Enfim, a string do nosso programa, né? First, não sei o que, tinha uma string lá, ó. Ele tá a string aqui, ó. Da mesma forma. Ó, nesse ponto são bem parecidos. Depois a gente tem, ó, ele separa em várias áreas aqui, o compilador, né? E a gente tem um main, como é o mesmo código, o código global aqui, onde que a gente começa, ele faz o desvio aqui para essa label, né? Detalhe que aqui ele põe 2 pontos na frente da label, ó. Todas as labels têm 2 pontos na frente, label, 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 label. E aqui começa, né, salvando o contexto, ó, tá vendo aquela chavezinha lá, o que vira na prática, ó? Aqui, ó, ele chama um push maroto aqui, ó, que ele tá salvando lá os registradores, mas aí é um contexto que a gente não estudou. Quem já fez o trabalho comparativo tá reconhecendo aqui, ó, os registradores da família x86. Ó, o branch aqui é jump, ok? Move, e a diferença aqui é que você faz operações diretamente na memória, diferente do assembler. Eu particularmente acho o assembly ARM muito mais legível. Esses registradores aqui, ó, X e tal, eles são da família do ARM V8, né? Que você consegue estender eles aí. Mas as instruções foram bem parecidas com o que a gente viu ao longo da disciplina, né? Essas são as linguagens de máquina. E, bom, basicamente é isso, né? A gente... deixa eu ver aqui se eu vejo mais alguma coisa a se destacar. Mas o que eu queria mostrar aqui no próprio código, você tem informação do compilador que gerou, né? O GCC no Ubuntu aqui está igualzinho. A estrutura é basicamente a mesma. Lógico que a linguagem, o idioma, né? A linguagem da máquina é totalmente diferente. Bom, aqui ele está meio que regionalizando os trechos de códigos, né? Então aqui ele está pegando o endereço desse código LC1 aqui, né? E, enfim, está fazendo, olha lá, ele faz 2 loaders nessas posições, etc. Enfim, o código de Fibonacci em linguagem de máquina virou isso aqui. E a gente viu que é possível voltar, né, do executável, fazer a demontagem. Ok? E não sei se a gente comparou as máquinas equivalentes aí, a gente viu que o processador do lado do Intel ele era bem maior em termos de processamento, né? Então isso justificou bem aquela... Ó, se a gente voltar aqui e olhar de novo o LS-CPU, esse cara aqui, ó, Bogomips, ele tem 4200. Esse cara aqui, ó, Bogomips, 166. Então veja, a gente comparou aqui dois processadores que tem um poder bem diferente, né? Ó, a gente comparou aqui, foi uma T2 Small com uma 1 Medium, ok? Então, para processamento a gente viu que a T2, para processamento aritmético simples, a T2 foi até bem. Se a gente olhar o custo, vamos comparar o custo aqui. Preço sob demanda. A1 médio, vamos ver quanto ela custa. São Paulo não. Em Ohio. Acho que é Ohio, né? Deixa eu ver. Norte Virgínia. Este 1 Norte Virgínia. Vamos aqui. Este 1 Norte Virgínia. Então, a A1 ela custa 0,025 centavos por hora.
E a outra que a gente instanciou foi a T2 pequena. T2 pequena, cadê a T2 pequena? Aqui, ó, a gente pegou a T2 pequena, que tem aí 0,23, 0,23, 0,25. A A1 médio ela é mais cara e ela teve um desempenho melhor no caso desse processamento aí, né, a T2. Bom, então esse era o objetivo dessa prática, né, medir o desempenho aí desses dois processadores diferentes. A gente comparou aí dois processadores, a gente vai falar na continuação sobre benchmark, mas a gente fez com um teste básico. Não sei se o método foi o melhor, a gente comparou coisas aparentemente próximas, e para o que a gente testou, né, que simplesmente era fazer continha, o processador lá do x86 teve um desempenho melhor. Beleza? A gente comparou o tempo de execução entre dois paradigmas, entre duas linguagens, né? E a gente viu que o Python na versão 2 ele teve um desempenho aí basicamente 10 vezes maior nos dois casos. Ok? Então façam aí, mandem os prints das atividades que vocês conseguiram e bora para a próxima em breve. Na próxima a gente vai fazer, na próxima atividade, a gente vai tentar ver dentro da memória, ou seja, vamos tentar ver um código executando em tempo real. Como que a gente poderia ver isso? Até agora a gente só viu lá no nosso simulador, né, visual, uma região de memória, e como é que a gente acessa o conteúdo, a gente vê aquele conteúdo. Então, essa é a nossa próxima atividade. Tirem os prints, mandem a atividade no AVA e até a próxima.